A Kátia Haddad, ela é uma mulher afro-religiosa, de matriz africana. Sou da religião de matriz africana desde que eu nasci, há 56 anos atrás, né? Sou descendente de Neide, de Nazaré, que eram mulheres negras, também de terreiro. A minha avó, no tempo dela, na década de 30, 40, foi uma mulher muito famosa em Belém do Pará. Foi uma das primeiras mulheres a fazer procissão de Nossa Senhora da Conceição, no bairro da Pedreira, unindo a fé cabocla com a fé cristã do sincretismo da Umbanda, né? E a minha mãe, a Nazaré Andrade, é uma das fundadoras do Festival de Iemanjá, aqui em Belém, né? Então eu herdei todo esse legado e toda essa trajetória da minha avó, da minha mãe, e me mantenho aqui no bairro da Sacramento há 40 anos, com o nosso espaço de terreiro, com a Baçafo Brasileiro com Senzala de Cafungê. Eu sou preparada, batizada na Umbanda e também iniciada no Candomblé, pela Mameta Cobaronil Amuzambe, né? Amélia Cunha, que chegou aqui no Pará na década de 80. E eu me iniciei em maio de 93 em Quissimicaiá, né? Que naquela época nem falava Micaiá, falava Iemanjá mesmo, né? Iemanjá. Então sou de Iemanjá com Ogum, no Angola, na tradição Angola, na raiz Tumbajuçara, né? De Micaiá com Incosse. E sou lésbica, sou casada há 9 anos com a Elisângela Haddad, que é minha companheira de vida, né? E tô aqui na luta, sou do movimento social, sou ativista, militante dos direitos humanos e com recorte para combater o racismo religioso, a intolerância religiosa, né? Na realidade, a minha atuação todos esses anos, são mais de 30 anos dentro do movimento social, tem sido para buscar o respeito, para buscar defender, proteger a minha tradição, que é a tradição de matriz africana, que é a minha fé, a fé que eu abraço desde criança, desde quando eu comecei a me desenvolver no terreiro, quando eu passei a ser um parte integrante, um corpo integrante do terreiro. Meu pai era judeu, nascido na cidade de Sabactani, na Judéia. A minha família paterna toda é judia. Então, naquela época não se falava com liberdade como se fala hoje, da tua orientação sexual, de quem você é. Então hoje nós temos muitas falas, muitos falares, a tua identidade enquanto mulher, se tu é lésbica, se tu é gay. Eu sabia que eu tinha atração por mulheres, mas havia a coibição, sabe? Não era a proibição, a coibição disso. Talvez de mim mesma, porque eu sou filha única e eu fui criada pela minha avó e pelo meu pai, né? A minha avó nasceu em 1900, então entende como que era a cabeça da minha avó. Minha avó morreu com 93 anos, né? Meu pai morreu com quase 70 anos. E quer dizer, pessoas que nasceram num tempo que não se falava disso, que não se conversava, que os pais não conversavam com os filhos. E aí você se vê, se identificar, se sentir, né, diferente no teu gostar, no teu desejo por uma pessoa do mesmo sexo que você. Então, no meu tempo, isso era muito difícil de se falar, de se dialogar. Hoje, a gente tem todo um sistema que colabora para que a gente converse com os nossos filhos, com os nossos netos, na escola.
Então, e junto aos nossos colegas. Então, eu venho de um tempo, sou de um tempo que não se conversava isso. Não se tinha amizade como é hoje, é comum você ter amizade com lésbicas, com gays, entendeu? As pessoas se assumem, dão sua cara para bater. Hoje nós temos a luta ativista da LGBTQI+. Então, naquela época não tinha. Naquela época, ser lésbica, né, que nem era dessa maneira que se falava, eram outras maneiras que se falavam, né? Sapatão é uma maneira, uma forma recente de que se fala, né? Naquela época era saboeira, era pederasta pro gay, né? Boiola, viadão. Então, quer dizer, você vê que há uma evolução no tempo de como tratar, de como lidar, né? Deus o livre, na década ainda de 80, quando alguém dizia, assumia que era gay, a luta estava começando, porque também estava começando a circular a questão do vírus do HIV, né? Então, todos esses temas, esses assuntos, começaram a vir à baila, começaram a serem mostrados, né? As pessoas começaram a falar em ter orgulho de quem elas eram e das suas orientações sexuais. Então, na minha época de adolescência, eu não tinha esse espaço, não tinha essa liberdade, né? Mas eu já me sabia, me sentia, me reconhecia como uma mulher que tinha atração por outra mulher, né? E dentro desse bojo aí de não ter como me declarar, me assumir, sair do armário, como dizem hoje, eu acabei tendo relações com homens, né? Namorando com homens, né? E tanto que eu sou mãe de duas filhas que hoje estão moças. A minha filha mais velha tem 33 anos, a minha caçula está com 32, né? E só depois do rompimento com o meu ex-marido, com o meu ex-companheiro, pai das minhas filhas, foi que eu resolvi me assumir. E me assumir de uma maneira muito dolorosa, porque, na realidade, eu resolvi me assumir pela perseguição que eu sofri do pai das minhas filhas depois que eu rompi com ele, né? Quando eu rompi com ele, então ele não aceitava, e aonde eu ia, quando eu vi, ele estava atrás de mim, e os empregos que eu arranjava, ele fazia escândalo justamente para mim ser despedida e ter que depender financeiramente dele, né? As minhas meninas, a diferença de idade delas é de 1 ano, da minha mais velha para minha caçula. Então, quando eu me separei dele, a minha caçula tinha 1 aninho de idade e a minha mais velha tinha 2 anos. E nesse período, nesse processo todo, eu fui para a justiça para poder ganhar pensão, né? Eu tive um apoio silencioso do meu pai, porque ele não dizia que sim nem que não, ele só dizia assim: eu te amo, mas eu olho para você, eu não consigo te imaginar. Que na cabeça do meu pai, a mulher que gostava de outra mulher, ela tinha que ter o lado homem e o lado masculino e o lado feminino. E eu sempre usei vestido, sempre usei saia, sapato alto, sempre, sabe? Então eu faço a imagem daquela sapatão feminina. Você tinha que ter uma identidade firmada. Ah, eu gosto de mulher. Tá, mas tu és o quê? Dentro dessa relação, tu és o homem ou tu és a mulher? Sabe? Na cabeça do meu pai funcionava assim. Uma vez eu entrei nesse assunto com ele, né?
E ele diz, porque eu vejo você quando vai sair, quando vai se vestir, aí você põe vestido, põe saia, sabe? E na época eu usava cabelo, era moda, né, naquela época, o cabelo à la Simone, né? Então eu usava meu cabelo assim, à la Simone e tal. Então ele me olhava assim de uma maneira estranha, porque ele achava que eu tinha que usar uma roupa masculina, né, para poder me identificar, para aquilo fazer nexo na cabeça dele. Você está entendendo? E eu nunca vi assim na realidade, né, dentro da minha formação, até nunca pensei assim, olha, eu vou criar um tipo, um estereótipo para poder dizer que sou lésbica ou poder me assumir, né? Eu sou também de matriz africana desde criança, né? Quando eu comecei a manifestar no terreiro, eu tinha 9 anos de idade. Na casa de uma mãe que ainda está viva hoje, que é a mãe Bebé, e que também é lésbica. Mas só que eu não identificava essas situações na época, a postura de ninguém, o comportamento de ninguém. Por exemplo, eu nasci e me criei no bairro da Pedreira, na Angostura, entre Pedro Miranda e Everdosa, aonde nasceu a primeira boate gay, chamada Puçanga, que era numa casa, na Vila Filizola. A vila ainda existe, a casa ainda existe, a Dona Osmarina, que eu acho que não é mais viva, né? Então ela fazia uma reunião de domingueira na casa, na parte de trás. E aí eu só vim saber disso anos depois, quando eu já era mãe, conversando com tio, com tia e tudo, que ela tinha sido expulsa dali, porque descobriram que dia de domingo ela reunia aquelas mulheres, sabe? Né? Entendeu? Então, veja bem, o tempo que eu nasci em 65. Então, tudo isso, a luta, ela é muito nova para mim, né? Tanto que eu sou lésbica assumida, né? Todo mundo sabe que eu me casei porque eu fiz questão de romper, inclusive, com alguns padrões, com alguns paradigmas de dentro da minha própria tradição, sabe? E não fiz segredo para ninguém quando eu me casei com a Lili, com a Elisângela, né? Nós casamos no fórum, né? E assim eu fiz questão de publicar nas redes sociais e assumir uma relação homoafetiva, né? Tive que me afastar um período não da religião, que da religião eu nunca me afastei, mas do convívio com algumas pessoas, porque eu sofri preconceito, eu sofri lesbofobia dentro da minha própria tradição, por algumas pessoas que inclusive se autodiziam, se auto-intitulavam defensores dos direitos humanos. Então, e foi a melhor coisa que eu fiz, atravessar a calçada e continuar caminhando do outro lado da calçada, sabe? Com a minha mulher, que sou muito feliz com ela, maravilhosa, entendeu? E me mantenho até hoje, sou respeitada, sou uma mulher conhecida em todo o Brasil, sou respeitadíssima, onde eu chego, com ela, sem ela, sou muito bem recebida, muito bem tratada, né? Talvez seja uma rara exceção, porque dentro da tradição eu vejo ainda que existem muitos muros, muitas barreiras, muitas resistências, justamente porque se fala que é uma tradição, né? Mas veja, existe uma complexidade dentro disso, né? Porque se os deuses e deusas da minha tradição têm os braços abertos para receber todos e todas, não tem por que ter essa resistência. Tem que ter uma maneira de acolhimento, de receber todos e todas e saber
como, por exemplo, eu faço assim, né? Dentro da minha tradição, eu sou ali Kayane Legi, sabe? Eu não levo para dentro da minha tradição a minha orientação, muito embora eu sou Kátia Haddad o tempo todo, né? Agora, do espaço de fora do meu sagrado, eu sou a Kátia Haddad, esposa, sabe, companheira da Elisângela Haddad, mãe da Camélia, mãe da Haná, com muito orgulho, né? E assim, as bandeiras de luta que eu levanto é sempre da questão do respeito, de respeitar você da maneira que você é, como você é, sabe, com teus saberes, com as tuas vivências, com teus erros, com teus acertos, porque a gente é ser humano, né? Então, mas nunca também imponho a minha condição de lésbica a ninguém, entende? Nem dentro da minha tradição e nem fora dela. Quando eu vejo que pode haver algum tipo de situação que me desrespeite a mim, minha companheira, a minha relação, eu faço como eu fiz há tempos atrás. Eu atravesso a calçada e vou para o outro lado da rua e vou continuar caminhando, porque eu tenho o mesmo direito que todos e todas e todes têm de estar aqui, de ser quem você quer, né? Porque a gente tem que fazer por onde ser feliz. E se a minha felicidade, eu não encontrei felicidade, né, na minha relação com, por exemplo, com o pai das minhas filhas, que foi o único homem que eu tive, assim, de ter uma relação, né, porque os outros para trás era namorinho, coisinha besta, boba e tudo. Ele não, foi intenso, porque eu tive uma vivência, eu tive uma vida com ele, eu constituí família, né, tive 2 filhas, a quem eu amo e tenho muito orgulho e não me arrependo nunca de ter tido elas, de ter concebido elas, né? E para frente, as várias relações que eu tive, né? Para mim foi uma liberdade, foi uma libertação muito grande, né? E poder trazê-las para o meu convívio familiar também, né? Meu pai conheceu, minha mãe conheceu, assim, faziam de conta que não sabiam. Mas também eu não sofri aquela coisa do, olha, você não pode, sabe? Aquilo que eu te falei, não foi proibição, foi uma coibição. E eu mesmo me senti assim, poxa, será que eu não estou transgredindo nenhuma lei deles, do tempo deles, porque na época deles não era assim, tão livre como é hoje, né? E é isso que eu quero para minhas filhas, para os meus netos, netas, para os meus amigos, para minhas amigas, para as pessoas todas, que elas se sintam livres e elas tenham a oportunidade de estar falando, de estar se autodeclarando, autoafirmando quem elas são e o que elas querem para a vida delas, sabe? Isso é louvável. Olha, os desafios que precisam ser enfrentados esse da liberdade mesmo, de você ser quem você é e de você ser respeitado nesse teu direito de ser quem você é. Porque o que hoje eu vejo com uma frequência muito maior do que eu via lá atrás, é que hoje nós temos muita violência, sabe? E são várias as violências do pensamento, do olhar, do que chega até a agressão física, a agressão moral. Então, as mulheres lésbicas, elas por si só já são corajosas, são guerreiras, de estarem rompendo o silêncio, de estarem rompendo paradigmas de uma sociedade que é homofóbica, que é lesbofóbica, que é racista, de uma sociedade que é podre,
sabe? Então, a mulher lésbica, ela enfrenta esse desafio cotidianamente, no dia a dia dela, na rua, na vizinhança, no supermercado, na loja, no cinema, no teatro, em todos os lugares. A sociedade, ela é tão hipócrita porque, olha, desde que mundo é mundo, existe lésbica, existe gay. Desde que mundo é mundo, você pegar a história do mundo antigo, você vai ver que reis e rainhas tinham, dentro da sua relação, relações homoafetivas, né? Mas a nossa sociedade é tão hipócrita que ela não concebe isso e acaba não te respeitando. O Brasil é o país que mais mata LGBTQI+. Entende? Então, talvez antes, há anos atrás, não fosse tão despojado, tão livre, tão certo sair do armário. As pessoas se escondiam atrás justamente dessas barreiras que existem dentro da sociedade, da não aceitação, da negação, sabe? Das pessoas te negarem, te excluírem, te invisibilizarem, te desrespeitarem como ser humano, com teus direitos de seres humanos. Então, esses desafios, eles têm que continuar a ser enfrentados, mas tem que ter a retaguarda do Estado, sabe? Quando eu falo do Estado, é o Estado de leis, porque nós avançamos até bastante, mas as leis, elas não têm ações que façam com que a gente seja respeitado, com que a nossa vida seja garantida. Então a gente corre risco o tempo todo, mesmo com as leis que a gente já a duras penas conseguiu, né? Como casamento, como a união homoafetiva, como a união civil, como, enfim, e algumas pequenas conquistas que nós conseguimos lutando, indo para a rua, sabe? Para reivindicar o óbvio, porque nós somos tão mulheres como qualquer outra, somos seres humanos como qualquer outro. Então nós temos direito à cidadania, um direito que é negado para a gente. E é esse desafio que a gente tem que enfrentar como ser humano, como mulher, como lésbica, né? Você vê agora o grande número de feminicídio e de violência contra a mulher, seja a mulher hétero, a mulher cis, a mulher lésbica, né? Então, a gente tem que continuar caminhando, lutando, não desistir nunca. Eu sei que é muito difícil você conquistar o teu espaço, conquistar respeito das pessoas, principalmente aquelas que nasceram em tempos atrás e que têm uma cabeça desse tamanho, um pensamento retrógrado. Mas aí a gente tem que ter o poder dessa persuasão através da fala e através de dizer que a gente tem tanto direito como qualquer um outro, sabe? Eu por exemplo, eu acho que já falei isso antes, eu vou tornar a repetir, as minhas bandeiras de luta dentro desse movimento LGBTQI+, ele é muito reduzido, porque na realidade eu não vou para a rua para levantar essas bandeiras, né? A minha bandeira sempre é dentro do movimento afro-religioso, do movimento de matriz africana, onde eu afirmo ali a minha identidade enquanto matriarca, enquanto lésbica, sabe? Mas eu já participei de alguns momentos e tudo. Da parada gay, eu acho que já fui umas 2 vezes e perdi depois a vontade de estar participando por conta de que eu acho que perdeu um pouco do rumo, do objetivo que é a parada gay. A parada gay, como diz, é uma coisa alegre, bonita e tudo, muito livre, mas eu acho que toda reivindicação que vai para a rua, ela tem que ter um objetivo político,
sabe? Você não pode pegar o microfone apenas para todo mundo bater foto para ir para as redes sociais. Você tem que pegar o microfone para saber reivindicar teus direitos. Principalmente se aquele movimento é para garantir que você esteja vivo e que você esteja ali ou em qualquer lugar, que você tenha a liberdade de ir e vir e de ser quem você é, entendeu? Então, esses desafios a gente enfrenta cotidianamente, sabe? Então, o mundo está querendo mudar, né? Mas a gente ainda vê muita violência contra a lésbica, contra gay, sabe? É o cara que zomba, a própria mulher, o que para mim é muito mais absurdo, a gente muitas das vezes não ter acolhimento, não ter acolhimento, não ter respeito, não ter, sabe, não ter a solidariedade de outras mulheres, sabe? Então, eu acho que tem muito ainda que trabalhar nesse sentido, sabe? De tocar as pessoas, de tocar fundo, sabe? Porque é muito triste quando a gente vê crimes absurdos que aconteceram com mulheres que, pelo fato de se amarem, né, foram vítimas de violência que chegaram, inclusive, a homicídios, né? Como a gente tem muitos casos de violação de direitos, mas também de homicídio entre gays e lésbicas, né? Então, a gente tem que trabalhar para isso, chamar a atenção, a sensibilidade desse Estado que está aí, para que essas leis não sejam letras mortas, sabe? E que elas garantam, de fato, sabe, a nossa proteção, a nossa defesa e o nosso direito civil e social.